Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naqueles dias havia de novo uma grande multidão que não tinha o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: Tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada que comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar no caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: Como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão, depois pegou os 7 pães e deu graças, partindo-os, e ia dando aos seus discípulos para que os distribuíssem. E eles os distribuíram ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos. E recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Eram 4.000, mais ou menos. Jesus os despediu. Subindo logo na barca com os seus discípulos, Jesus foi para a região de Dalmanuta. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus multiplica os pães pela segunda vez. É o segundo relato da multiplicação dos pães, e aqui, a primeira coisa que chama a atenção de Santo Tomás de Aquino, quando ele comenta a segunda multiplicação dos pães, não aqui no Evangelho de Mateus, no Evangelho, perdão, de Marcos, no Evangelho de Mateus, mas basicamente o texto na sua substância é o mesmo. A primeira coisa que chama a atenção a Santo Tomás de Aquino é o fato da incredulidade dos discípulos. Ou seja, essa pergunta: como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Fosse a primeira vez, essa pergunta teria cabimento. Mas Jesus já tinha multiplicado os pães. Já tinham sobrado 12 cestos. Ele alimentou 5.000 homens e sobrou 12 cestos. Depois, passa o tempo, novamente a mesma situação. Não idêntica, porque não estavam dentro da Terra Santa. Estavam fora, no estrangeiro. Não idêntica, porque não eram mais 5.000 homens, eram 4. Mas os discípulos eram os mesmos, Jesus era o mesmo. E aqui eles reagem com a incredulidade. Ou seja, o que causa admiração é os discípulos ainda não saberem quem é Jesus. Nós, de fato, aqui estamos ainda, daqui a pouco vai acontecer, mas ainda não houve a profissão de fé de São Pedro. O Evangelho de São Mateus, ele descreve a situação de forma um pouco mais ampla. Marcos, ele é mais resumido. Marcos, simplesmente, em um versículo, ele dá cabo de tudo. Ele diz: havia de novo uma grande multidão e não tinham o que comer. Ponto, acabou. Em 2 pinceladas, ele descreve. São Mateus é mais detalhado. E ele diz que Jesus curava as pessoas. E faz a lista dos doentes que ele curava. E Santo Tomás de Aquino, então, fazendo um paralelo da vida física com a vida espiritual, ele diz o seguinte: era necessário primeiro curar, para depois dar de comer. Porque para o doente
para a pessoa que está doente, o alimento causa repulsa. A pessoa que está doente não quer comer. Você oferece a comida para a pessoa doente, a pessoa não quer. Assim também na vida espiritual é necessário primeiro curar a pessoa espiritualmente, curar do pecado, curar da cegueira, curar da falta de fé, para que a pessoa possa verdadeiramente se alimentar de Jesus, receber o pão da vida. Então, a primeira coisa é essa realidade da saúde espiritual. Muita gente despreza isso. Muitas pessoas, não é, querem já receber as graças de Deus sem estar preparados para ela. É necessário que nós estejamos dispostos a mudar, dispostos a buscar uma cura espiritual, uma vida nova, uma vida diferente. Pois bem, e aí vem então o versículo mais importante que eu gostaria de comentar. Jesus chama os discípulos e diz: tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Eles estão há 3 dias com Jesus. Santo Tomás, de forma muito perspicaz, inteligente, ele diz: olha, Jesus esperou 3 dias para fazer o milagre, para que ninguém dissesse que eles estavam com alguma matula escondida. É como se Santo Tomás estivesse no século 21, lendo alguns intérpretes céticos e incrédulos na multiplicação dos pães. O que é que muita gente interpreta da multiplicação dos pães? Ah, Jesus não multiplicou os pães, Jesus ensinou a partilha. Eles já tinham um alforge, eles tinham uma matula, eles tinham escondido ali, né, comida. Não. Jesus esperou 3 dias. Se eles levaram alimento, em 3 dias esse alimento tinha acabado. A prova cabal de que o que Jesus fez foi um milagre e não a partilha são esses 3 dias. Jesus esperou 3 dias. Você sabe o que é levar comida para 3 dias? Você precisa levar uma mochila, né? Entende? E não foi isso que aconteceu. Jesus esperou 3 dias e disse: se eu mandar embora, eles vão desmaiar no caminho. Então, de fato, aqui, Santo Tomás diz: Jesus esperou 3 dias para calar a boca dos caluniadores, que, não acreditando no milagre, diriam é que eles comeram da provisão que tinham guardado consigo. Jesus espera 3 dias, vê a sua miséria e sente misericórdia. Aqui o ponto central do versículo: tenho compaixão dessa multidão. Miserior turbe. Tenho compaixão da multidão. Famosíssimo o verbo que está aqui no original grego, comentado, recomentado, cantado e decantado por tantos pregadores, não é? O verbo splanchnisomai, que quer dizer, é uma compaixão visceral, que move as vísceras. Jesus tem compaixão. Nessa compaixão que move as vísceras. É interessante notar, porém, que os bons dicionários dizem que essas vísceras do verbo splanchnisomai, que Jesus teve compaixão, que sentiu uma comoção interna, não são as vísceras menos nobres, como os intestinos, mas são as vísceras mais nobres, é o coração, né, os rins, onde, para os antigos, estava a sede das emoções.
As emoções estão no coração, né? Para os antigos. Por quê? Porque quando você fica emocionado, qual é o primeiro que reage? É o coração. Tu, 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 tu. Então eles diziam, não, as emoções estão ali. Claro que nós sabemos que ele está no cérebro, né? Mas ainda hoje, quando a gente quer dizer que uma pessoa está apaixonada, a gente faz coraçãozinho. Não é isso? Então, essa comoção. O que é interessante aqui é que Jesus se comove. Santo Tomás recorda: Deus não tem paixões. Deus não sofre. E o que é a misericórdia? Jesus tem misericórdia, né? Qual é a interpretação que a gente sempre ouve quando fala assim, que Jesus tem misericórdia? É que ele tem o miserável, a pessoa que é necessitada, no coração. Misericórdia, o miserável está lá, o coração está aqui, então eu me compadeço de você, etc, etc. Santo Tomás diz, não é isso. Misericórdia é ter um coração miserável, ou seja, a pessoa está sofrendo. Só que a pessoa que é misericordiosa tem o coração dela que sofre porque considera a miséria do outro como miséria sua. Você está na miséria, eu estou de boa, eu não tenho misericórdia. Você está na miséria e eu considero essa miséria como se fosse minha. Essa empatia, esse colocar-se no lugar do outro, essa compaixão. Compaixão quer dizer, eu sofro a paixão junto com você. Você padece, eu compadeço. Eu sofro junto. E Santo Tomás então recorda que Jesus veio a esse mundo para sofrer conosco. Ele tomou sobre si as nossas misérias. O coração misericordioso o coração misericordioso é o coração que se fez miserável por amor. Um sofrimento que não é meu, eu considero meu. Eu considero, então, Jesus considera as nossas misérias e as nossas necessidades como se fossem suas. Bem objetivamente, Ele é Deus, Ele não tem nada a ver com isso. Nossas misérias são confusão criadas por nós. Ouvimos na primeira leitura a consequência do pecado. Adão e Eva pecaram, nós ouvimos ontem. Hoje, a Sagrada Escritura nos mostra que a consequência do pecado vem. Isso é uma coisa que os jovens talvez não tenham tanta experiência, mas o pessoal já do cabelo branco, acho que já tem experiências suficientes para entender que pecou. O jovem pensa assim, eu vou ali no confessionário e dou uma confessada, acabou. Os mais velhos sabem, pecou, eu vou no confessionário, confesso, Deus perdoa. Claro que Deus perdoa. Mas as consequências ficam. As consequências do pecado não vão embora. O pecado vai embora. Deus perdoa de verdade, mas as consequências ficam. O mal que eu fiz, a desordem que eu coloquei no mundo, muito difícil voltar atrás. Aquela famosa história de São Filipe Neri, que há um casal de caluniadores deu como penitência
ao homem que pegasse uma galinha e saísse espalhando as penas pelas ruas da cidade. Aí depois voltasse. Aí depois o homem voltou. Aí São Felipe Neri disse: agora, como penitência, vá lá e recolha as penas. O homem disse: é impossível. Pois é. Você caluniou, agora é impossível ir atrás e recolher o mal que você fez. Agora a pessoa está lá difamada. Você não consegue mais voltar atrás. Deus perdoa. Mas as consequências do seu pecado, é importante nós notarmos que as consequências estão lá, as consequências ficam. Adão e Eva pecaram. Deus, então no livro do Gênesis, mostra que agora, meus queridos, agora vocês quebraram o vaso. Quebraram, agora a coisa está desencantada. Acabou, você vai comer com o suor do seu trabalho. Você vai dar à luz com as dores do parto. Essa é a nossa miséria. Ou seja, nós pecamos, mesmo que Deus perdoe, a consequência do pecado, ou seja, a miséria que nós introduzimos no mundo com o pecado, a desgraça, o mundo, gente, com o nosso pecado, o mundo se tornou pior. Se o mundo não está bem, é consequência do meu pecado e do seu pecado. Assumamos essa realidade. Nós fizemos desse mundo um mundo pior. Não foi só eu, não foi só você. Mas precisamos nos responsabilizar pelo mal que fizemos. Jesus poderia olhar para o mal que nós fizemos. O mal que nós fizemos, que não tem mais retorno, nesse sentido que não tem como pegar as penas da galinha, não tem como entrar na máquina do tempo e dizer não aconteceu. Jesus olha para o mal que nós fizemos e toma sobre si as nossas dores. Ele podia lavar as mãos e dizer: tenho nada a ver com isso. Jesus não é Pilatos. Jesus vê a miséria e vê aquela miséria como se fosse sua. Ele não fez aquilo. Ele não é culpado de nossa miséria. Ele não é culpado do jeito que o mundo se encontra. Ele é o inocente. Ninguém de nós é inocente. Ele é inocente. O inocente foi condenado e morreu. O inocente tomou sobre o seu coração nossas misérias, fez de nossa miséria sua miséria. Seu coração ficou miserável no sentido de sofrido. O coração miserável de Cristo, a gente, desculpe a palavra falar miserável assim, porque para nós, se eu digo que uma pessoa tem um coração miserável, é um coração insensível, é um coração que não sente compaixão, etc. É o contrário. Aqui, o coração misericordioso é o coração que está em estado de miséria, de sofrimento, porque vê o sofrimento do outro. Miserior turbe. Tenho compaixão, compadeço. Padeço. Tem nada a ver comigo, não é culpa minha, é culpa de vocês. Mas eu padeço pelo que vocês fizeram.
como uma mãe. O filho fez uma coisa errada, o filho aprontou, o filho se meteu onde não devia. Agora o filho paga o preço dos seus pecados, porque Deus perdoa. Sempre. A natureza não perdoa nunca. Deus perdoa. A natureza, nunca. Deus perdoa sempre, os homens de vez em quando, a natureza nunca. Eu tenho aqui no meu rosto uma cicatriz aqui. Todo mundo fica perguntando, padre, o que foi essa cicatriz que apareceu na sua testa? Não é? Foi uma bactéria, que sei lá como é que entrou esse negócio aqui, uma picada de inseto. Que raios que aconteceu? Uma infecção bacteriana, que eu tive que tomar antibiótico desses fortes de hospital por 15 dias, porque senão ia entrar no sistema nervoso, etc e tal, e prum. Essa cicatriz aqui é simplesmente porque o negócio estourou, sozinho. O pessoal fica perguntando, será que ele se machucou no karatê? Não, foi uma coisa menos heróica, mais prosaica. Foi simplesmente uma bactéria aqui. Tudo bem. Deus perdoa. A natureza não perdoa. A cicatriz vai ficar aqui. Vai ficar aqui, ó. Pronto. Faz parte do meu rosto agora. Se acostumem com isso. Para nós entendermos, jovens, que escolhas que nós fazemos, você pode confessar do jeito que quiser. Daqui para frente é remendo. Tá? Como diz, para falar dos jovens, como diz a oração da coleta do dia de São Luís Gonzaga, que é padroeiro dos jovens. A oração diz assim, olha, se nós não conseguimos imitar São Luís na inocência, imitemo-lo na penitência. Ou seja, ele era muito puro, muito santo, muito casto. Um jovem que já perdeu a pureza, já perdeu a castidade, etc e tal. Muito bem, se não consegue imitar ele na pureza, na inocência, então imite na penitência. Corre atrás do atraso, é remendo, serve, é bom, né? Deus também foi servido e amado por Santa Maria Madalena, não somente pelas virgens castas, mas a gente tem que ver que tem consequências. Jesus, no Evangelho de hoje, pega essa consequência aí. Esse negócio que você aprontou na sua vida que você se arrepende. Sabe aquela coisinha que você fez que toda vez que você se recorda, até eu, gente, você sabe que sanguíneo é proverbialmente conhecido por esquecer as coisas com facilidade. Mas sabe quando tem aquelas cenas da sua vida passada, que você está sozinho, aí você lembra daquela cena, aí faz assim... Sabe aquela cena do passado que você... Quando você lembra dela, você sozinho tem vergonha do que você fez? Nossa. Pois bem, essas são as coisas que deixam traços e consequências dentro de você. Jesus toma sobre si as nossas dores, as nossas transgressões. Ele carrega com você. E ele diz, você não vai ser santo apesar disso. Você vai ser santo porque eu vou transformar essa chaga em chaga gloriosa. Você vai ser um santo maior ainda. Ele quer isso.
Omnia in bonum, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Então, coragem. Vamos perseverar como esse povo lindo do Evangelho. Vamos ser sinceros, esse povo aqui do Evangelho, eles são lindos. 3 dias perseverando no deserto com Jesus. Acabou a comida e os caras não vão embora. Qualquer um de nós diria, não, Jesus está aqui, está falando, etc. Não, tá bom, não está muito bom o que ele está falando, mas pera lá, minha comida está acabando, pera aí, deixa eu ir embora para casa. Qualquer um de nós já teria não perseverado, teria ido embora. Eles perseveraram sem se preocupar com o que comer. Que povo lindo, que fé bonita. Os discípulos, apesar disso, fracassaram. Quem tem poder para fazer isso daqui? E Jesus, então, no meio dessa miséria, mostra o seu amor e tem misericórdia. Vamos lá. Perseveremos com Jesus e deixemos que Ele se compadeça. E aí seremos como astros luminosos diante dessa geração. Nós poderemos ser melhores, mais santos. Ele transformará nossas chagas em chagas gloriosas.